Hoje vamos falar dos direitos dos idosos no Brasil. Está valendo o que não está mais, o que funciona na prática. O Estatuto do Idoso no Brasil, uma das maiores conquistas, foi promulgada na Lei 10.741 de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso. Essa lei regula os principais direitos dos idosos, os deveres da sociedade e da família, bem como do poder público. Afinal, quem é idoso? Para essa lei, em vigor no Brasil, é considerado idoso as pessoas a partir dos 60 anos de idade. No entanto, vocês verão ao longo do vídeo que o conceito de idoso ele pode variar de legislação para legislação, de direito para direito. E é bom você estar atento até o final do vídeo para vocês verem essas diferenças. E eu vou citar quando tiver diferença em relação à idade. O primeiro direito que o idoso pode ter é a isenção do IPTU. Os desdobramentos do Estatuto do Idoso, Lei Federal 10.741 de 2003, vem garantindo algumas isenções tributárias, tais como do Imposto Territorial Urbano, IPTU. A isenção varia dependendo do município. A norma vale para pessoas com idade acima de 60 anos, proprietárias de um só imóvel, aposentadas e com renda de até 2 salários mínimos. Algumas cidades do Brasil já possuem isenção, como a capital paulista, sendo a Madureira, no Acre, Petrópolis, no Rio de Janeiro e o Distrito Federal. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, tramita uma lei que concede isenção fiscal do Imposto Predial e Territorial Urbano a imóvel exclusivamente residencial com valor máximo de 300 mil pertencente às pessoas acima de 60 anos. Parabéns às cidades que já promulgaram a lei, que garantem esse direito aos idosos, mas é importante saber que esse direito varia de município para município, então vocês precisam consultar se no município de vocês tem esse tipo de isenção vinculado à idade e qual é a idade. Pensão alimentícia. O dever de pagar alimentos não é exclusivo dos pais. A obrigatoriedade de o filho pagar a pensão para seu ascendente também é prevista legalmente. De acordo com o artigo 12 do Estatuto do Idoso, aqueles que não tiverem condições de se sustentar têm direito a receber pensão e a escolher de qual dos filhos vai receber. O não pagamento pode resultar na prisão do inadimplente. O Código Civil e a Constituição apoiam essa medida. Lembre-se aí que não só há o direito de alimento para com os pais idosos, mas também os pais idosos têm o direito de escolher qual dos filhos irá fazer o pagamento dessa pensão, tá? Então, é um direito que muito pouca gente sabe, até porque é mais comum a pensão alimentícia ser destinada dos pais para os filhos, quando esses são menores, mas no caso de necessidade do idoso de alimentos, é dever da família e aí os seus ascendentes prestarem. Caso os filhos não tenham condições financeiras de pagar o idoso, pode pleitear o benefício assistencial, cujo valor é de um salário mínimo mensal ao cidadão com mais de 65 anos que não possui renda suficiente para manter a si mesmo e a sua família, conforme os critérios definidos na legislação. É o chamado BPC Loas Idoso. E aqui frisa-se, nessa lei específica, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, o idoso aqui é considerado a partir dos 65 anos. Assistência à saúde, outro direito do idoso. O poder público deve fornecer gratuitamente medicamentos aos idosos, especialmente em relação àqueles de uso continuado, como próteses. Os idosos também têm atendimento preferencial no sistema de saúde SUS. Ainda que o Estatuto do Idoso vai de discriminação por parte dos planos de saúde, no tocante à cobrança de valores diferenciados em razão da idade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que ajuste proporcional de preços à idade do segurado está ligado à expectativa de aumento na procura por serviços médicos e hospitalares por parte dos idosos, e não se pode fazer de acordo com a corte tornar o valor da mensalidade tão elevado de modo a inviabilizar a aquisição do plano pelo idoso. Então, no que tange à saúde aqui, a gente precisa determinar logo 2 pontos de cara. O primeiro deles é a obrigatoriedade da assistência à saúde gratuita por meio do SUS. E aqui frisa-se a necessidade de medicamentos. Caso haja necessidade de medicamentos continuados ou de tratamentos continuados, é necessário que seja fornecido ao idoso. Lembrando que os estados, municípios e até a União pode alegar reserva do possível, que é a possibilidade de não custear medicamentos de grande vulto por conta de não ter condições de fazer esse tipo de pagamento.
E aí é importante que o idoso, sabendo que tem o direito à assistência à saúde e assistência à saúde gratuita, quando não tem condições de custear tratamentos de grande vulto, procure a justiça através da defensoria pública ou até mesmo de um advogado da sua confiança e do seu conhecimento, porque essa reserva do possível ela tem que coadunar, ou seja, coexistir com o seu direito à saúde, e seu direito à saúde tende a prevalecer em situações como essa. E aí um outro ponto que a gente tem que trazer aqui é a questão do plano de saúde, que é a possibilidade daqueles idosos que têm condições de custear o plano de saúde e saem da assistência gratuita, de pleitear o valor justo desse plano de saúde. É óbvio que, como ficou claro aí, o STJ já permitiu a diferenciação de preço por conta do risco do negócio. Pense que se você é idoso, você vai mais ao médico, então é mais arriscado custear a sua saúde do ponto de vista da seguradora de saúde. Então elas podem cobrar um valor diferido, mas esse valor nunca pode ser abusivo. Então tem que haver uma proporcionalidade. E aí é preciso que vocês estejam atentos para, se caso estejam sendo abusados em relação ao valor, o valor esteja muito acima do valor de mercado, procure também o advogado aí para pleitear uma ação reparadora desse aspecto. Medicamentos gratuitos. O artigo 15 do Estatuto do Idoso determina que cabe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como prótese, órtese e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação de sua saúde. Como eu disse, existe a necessidade de prestação dos medicamentos e dos tratamentos de maneira continuada. Caso isso não ocorra, procure o seu direito junto a uma defensoria pública do Estado ou ao seu advogado. Justiça. Os idosos também têm prioridade na tramitação de processos judiciais, no quais figure como parte ou interveniente. Para conseguir o benefício, é preciso fazer prova da idade e requerê-lo junto à autoridade judiciária competente. Em caso de morte, a prioridade se estende ao cônjuge e ao companheiro também com mais de 60 anos. E aqui frisa-se que é importante a percepção do direito aos cônjuges e companheiros que também tenham mais de 60 anos e que atuem aí no direito do idoso, né? Atuem no direito do idoso falecido. Então isso aí se estende ao cônjuge também. Transporte público. A gratuidade é assegurada pelo Estatuto do Idoso, mas há especificidades quanto à extensão do benefício nas legislações municipais. E aqui é aquele ponto em que a idade ela pode ser flexibilizada e não necessariamente ser a idade do Estatuto do Idoso. Assim, a idade mínima para entrar sem pagar em um ônibus ou qualquer transporte público da sua região pode variar entre 60 e 65 anos. Isso porque o Estatuto estabelece a obrigatoriedade só a partir dos 65 anos e deixa a critério das administrações municipais, estaduais ou até mesmo federal a decisão sobre incluir ou não os maiores de 60 anos. Vagas exclusivas. De acordo com a legislação, 5% das vagas dos estacionamentos públicos e privados devem ser exclusivas a pessoas maiores de 60 anos de idade, finalizadas e posicionadas de forma a garantir uma maior comodidade. Logo, se você tem um estabelecimento no qual tem estacionamento e você não enxerga essa distribuição de vagas prioritárias, ou enxerga, mas não no quantitativo adequado, você pode informar o órgão competente administrativo que vai regular essas questões e o estabelecimento pode ser multado. E se isso te trouxer algum transtorno pessoal, você também pode pedir indenização por danos morais. Caso, por exemplo, você tenha alguma dificuldade de estacionar numa situação como essa e ele cause transtornos por conta da sua idade, esse seu direito que não foi resguardado pode sim ser alvo de indenização. Atendimento preferencial. Segundo o Estatuto, é garantido ao idoso o atendimento preferencial e individualizado junto a órgãos públicos e privados, prestadores de serviço, à população. Este direito é também assegurado por Lei 10.048 de 2000 e pelo Decreto 5.296 de 2004, que a regulamentou. E aqui fica a menção à mesma situação das vagas exclusivas. Caso não haja a distribuição de atendimento preferencial nesses lugares, você pode não só denunciar o órgão ou o estabelecimento, como também pode fazer uso do seu direito de indenização, caso isso tenha te trazido algum transtorno. Idoso com 80 anos ou mais possuem prioridades especiais. Ele assegura às pessoas idosas serem atendidas antes de qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver em andamento em estabelecimentos como hospitais, clínicas, supermercados, cinemas e teatros, dentre tantos outros. Aqui é a prioridade da prioridade, como a gente costuma falar no popular.
né? Os idosos acima de 80 anos ou mais, eles são a prioridade da prioridade, e como os caixas preferenciais envolvem outras prioridades, como gestante, lactante e deficientes, nos casos de idosos acima de 80 anos, ele vai passar à frente de todas essas outras prioridades, tanto nos hospitais, quanto nas clínicas, quanto nos supermercados. No caso do serviço de emergência de saúde, a prioridade de atendimento ficará condicionada à avaliação médica em face da gravidade dos casos a atender. O artigo 16 do Estatuto assegura o direito a acompanhante, a quem deverá ser garantida condições adequadas para sua permanência no local em tempo integral. Aqui faz uma ressalva à questão de urgência e emergência, por conta de que é possível que uma pessoa que não seja elencada ali como prioridade esteja num caso muito mais crítico do que o idoso que está buscando o serviço de saúde. Então, a prioridade não pode ser indiscriminada nessas questões que envolvem a vida. E todo idoso acima de 60 anos tem garantido aí pelo artigo 16 o direito a acompanhante nas unidades hospitalares. Meia entrada. O Estatuto estabelece que maiores de 60 anos de idade têm pelo menos 50% de desconto no pagamento de atividades culturais, de lazer, artísticas e esportivas. As regras variam em cada município, mas em geral só é preciso apresentar o documento de identidade. E aí é aquilo, né? Todos esses benefícios que a gente tem trazido para os idosos buscam inserir o idoso na sociedade civil e não discriminá-lo. Além disso, mostra o compromisso da sociedade civil, dos familiares e do poder público para com as pessoas que têm mais idade, que, portanto, pode ter algum tipo de vulnerabilidade decorrente da sua idade avançada. E aqui, no que tange a meia entrada, é justamente isso, é a inclusão do idoso no âmbito da sociedade civil, de modo a que ele participe de atividades culturais e de lazer e que seja incentivado, inclusive, a desenvolver atividades artísticas e esportivas, no sentido de que, se você barateia esse curso para eles, você está inserindo e aumentando a prática dessas atividades. Trabalho na terceira idade. É proibida a discriminação e a fixação de limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo passível de punição quem o fizer, inclusive para concursos, ressalvados os casos que a natureza do cargo exigir. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. Aqui fica claro que a ideia não é só a inserção do ponto de vista de fomento à assistência e saúde, mas também a questão do trabalho, de manter essas pessoas como força produtiva enquanto elas puderem ser força produtiva. Então não há que se falar em diferenciação, e além disso, são pouquíssimos hoje os concursos públicos que fazem distinção de idade. E aí só me vem aqui à cabeça de imediato os cargos militares, tá? Nem a Polícia Civil, nem a Polícia Federal tem distinção de idade, por exemplo, para ir com qualquer idade. E o desempate em concurso público para a idade mais elevada é justamente para poder viabilizar aquele idoso ou aquela pessoa de idade mais avançada oportunidades que outros novos terão em maior quantidade, justamente por conta de ter uma idade menor, né? O Estatuto determina que o poder público criará e estimulará programas de profissionalização especializada para idosos, preparação dos trabalhadores para a aposentadoria e o estímulo às empresas para a admissão de idosos ao trabalho. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas conforme o artigo 98 do Estatuto do Idoso, gera pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Pena de detenção de 2 meses a 1 ano e multa para quem expuser a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo a condições desumanas ou degradantes. Aqui é a questão do abandono e das penalidades específicas no caso de abandono ao idoso. Pode ser inclusive considerado como um abandono de incapaz, a depender da situação do idoso. Fica sujeito à mesma pena quem privar o idoso de alimentos e cuidados indispensáveis ou quando sujeitá-lo a trabalho excessivo ou inadequado. A pena pode ser aumentada de 1 a 4 anos se houver lesão corporal de natureza grave e reclusão de 4 a 12 anos se o fato resultou em morte. Para fins penais, em que consiste o abandono da pessoa idosa?
os filhos, os netos, o cônjuge ou qualquer parente que deixar uma pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou simplesmente deixar de prover as suas necessidades básicas estarão cometendo um crime de abandono. O que são maus tratos? Ao contrário do que normalmente se pensa, maus tratos não são somente agressões físicas. A negligência no cuidado para com o idoso também constitui um exemplo de maus tratos, como a falta da troca regular de fralda, que permite a formação de assaduras, a alimentação inadequada ou insuficiente e a falta de medicação ou assistência médica. Então, os maus tratos vai para além das agressões físicas, instituída aí as agressões cunho psíquico e também aquelas agressões provenientes de negligência. São agressões aí indiretas, que geram prejuízo ao idoso, física ou mentalmente, pela omissão daquele que deveria cuidar. Também é exemplo de maus tratos a falta de paciência do cuidador, que agride verbalmente o idoso. Nestes casos, o cuidador, que pode ser qualquer pessoa, estará cometendo crime e a pena pode chegar até 12 anos de reclusão se do fato resultar a morte do idoso. Podem os familiares receber em nome do idoso benefícios previdenciários, proventos, pensões ou rendimentos? Sim, desde que este não se aproprie ou desvie os bens para aplicação diversa da finalidade, que é a única e exclusivamente prover as necessidades da pessoa idosa. Caso contrário, poderá caracterizar crime. E aí é aquilo, o benefício é do idoso, então é para que o idoso tenha condições de ter uma vida digna e uma condição social adequada. Então, o benefício e o dinheiro advindo desses benefícios devem ser utilizados em favor, em sua integralidade, do bem-estar do idoso. Quais são os deveres do cuidador? Prestar assistência ao idoso, principalmente no que diz respeito à alimentação, saúde e higiene. Estar atento às medicações que devem ser tomadas pelo idoso para não deixar de dar o remédio correto na hora certa. Verificar as necessidades básicas do idoso e sempre acompanhá-lo durante as consultas. Ser paciente com o idoso. Quem pode ser cuidador? Não existe regulamentação legal para a figura do cuidador. Sendo assim, qualquer pessoa pode cuidar do idoso, prestando-lhe assistência. O cuidador pode ser uma pessoa estranha à família ou da própria família do idoso, filho, neto, sobrinho, irmão. E lembrando aqui que não ser da família, mas estar nessa posição de cuidador, não isenta aquela pessoa que não é da família de incorrer em maus tratos ou de incorrer em negligência para com o idoso. Então, se você assumiu esse papel, mesmo não sendo da família, você tem que saber quais são as responsabilidades dele. Pois bem, a sociedade precisa ter consciência de que existem mitos acerca do envelhecimento. Pessoas que chegaram aos 60 anos ainda são capazes de trabalhar, estudar, produzir e realizar centenas de atividades que promovam melhorias do bem-estar e na qualidade de vida. O Estatuto foi elaborado justamente com o objetivo de garantir todos os direitos dos idosos, que todos os direitos dos idosos sejam efetivamente cumpridos e respeitados. E aqui faz-se a ressalva. A ideia é que os idosos eles sejam integrados à sociedade, eles tenham condições de fazer parte da sociedade civil. Vide que nessa idade, em que pese tenham-se sim algumas limitações, essas limitações não são incapacitantes. E você tem que pensar que essas limitações elas estão de um lado da moeda, mas no outro lado da moeda tem a experiência e a vivência, a prática de ter vivido mais tempo, de ter visto mais coisas, de ter observado as mudanças do universo, do planeta, as mudanças sociais. Isso traz uma sapiência que dificilmente sem essa idade você teria. Então é importante dar o valor que o idoso tem e respeitá-lo. E para isso o Estatuto do Idoso vem trazendo e regulamentando esses direitos e salvaguardando a possibilidade de o idoso fazer parte da sociedade civil e ajudá-la a crescer como um todo. Gostou deste vídeo? Agora que você já sabe quais são as garantias proporcionadas pelo Estado para as pessoas que têm mais de 60 anos, compartilhe este conteúdo com todos os seus amigos e parentes para que possam conhecer os seus direitos. Gostou do conteúdo? Deixa aquele like. Também não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo. Você esteve no Radar do Benefício, meu nome é Luan, desde já agradeço pela sua audiência.